Boa noite, galera. Esse é o Onda Rubro-Negra e eu sou o Jerônimo, mais conhecido como GG. E hoje eu vou falar um pouco sobre comando técnico do Flamengo e planejamento, que acho que desde 2017 o Flamengo vem pecando, principalmente em relação a planejamento e definição de um treinador. Ah, GG, por que você está falando de 2017, já que era outra gestão? Então aqui eu vou fazer uma linha do tempo com vocês. Tem se falado muito em João Gomes, ele saiu do Flamengo e o Flamengo está sem aquele volante de contenção, de proteção à zaga ali, eu até concordo com vocês. Mas você pega o exemplo do Palmeiras com o Abel Ferreira, que sai jogador e o Palmeiras não consegue repor a altura, e o Abel Ferreira ele consegue extrair o melhor de cada jogador. Diferente do Flamengo, que não tem um comandante fixo. Sai ano, entra ano, e a troca de treinador ela sempre acontece e pega muita gente de surpresa, assim como foi agora com o Dorival Júnior. Porque eu com certeza já tinha tudo planejado, cada jogador tinha sua planilha, tinha todo o planejamento nas férias, provavelmente todo jogador deve ter um planejamento, preparação física nas próprias férias, alimentação de como seria um ano que ia vir, o treinador estuda os adversários e na virada do ano, quase na virada do ano, acho que toda a torcida do Flamengo, assim como todos os jogadores do clube de regatas do Flamengo, foram pegos de surpresas com a não renovação do Dorival Júnior. Então, eu vou fazer uma linha do tempo com vocês aqui e voltar no ano de 2017. Vocês vão falar, poxa, GG, você vai falar de 2017, era outra gestão? Então, o mesmo erro que foi cometido lá atrás continua sendo na atual gestão. Vamos lá. Eu vou falar com vocês agora aqui sobre Rueda. Rueda pegou o Flamengo assim que o Zé Ricardo saiu, e ele fez um trabalho razoável para bom, levando o time à final da Sul-Americana e Copa do Brasil. E o planejamento já estava ali, tudo certinho, até que quando chegou na virada do ano, o Rueda saiu do Flamengo. É um caso diferente. O Rueda saiu e o Flamengo ficou ali sem um planejamento, sem a contratação de um treinador. E acabou que sobrou para o Paulo César Carpegiani. E vamos falar novamente do Rueda. O Rueda ele teve um aproveitamento razoável para bom, como eu falei para vocês. Ele teve 13 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. E ele teve 5 meses de trabalho. Muito curto. Mas, como eu falei, o Rueda ele saiu por conta própria para aceitar o convite da seleção, salvo não me engano, a seleção da Colômbia na época, eu posso estar enganado, desculpe. E vamos lá, para Paulo César Carpegiani, que veio para um cargo de diretor técnico na época do Flamengo, mas acabou que a diretoria foi lá, botou ele como treinador. Ele até teve um aproveitamento bom, mas só que perdeu o Carioca, né, e a torcida logo execrou. O aproveitamento do Paulo César Carpegiani foi 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Teve 3 meses apenas de trabalho. O Reinaldo Rueda ele veio em 2017, quase no final de 2017, ficou 5 meses. Paulo César Carpegiani, que veio para um outro cargo de diretor técnico, ficou apenas 3 meses. E depois veio uma aposta do Flamengo, Maurício Barbieri, que já era lá da base do clube. E eu sinceramente eu não curto muito apostas, ainda mais de um clube do tamanho do Flamengo. O Flamengo tem que ir no mercado e dar o tiro certo. Pois bem, vamos falar de de Maurício Barbieri. Ele entrou logo depois que o Carpegiani saiu. Ele teve 13 vitórias, 9 empates e 3 derrotas e 9 meses de trabalho, até que foi irregular, né? Mas não adianta nada números sem a cereja do bolo, que é o campeonato. O Flamengo ele entra sempre para ganhar.
Então não adianta esse... É igual quando a gente assiste uma partida de futebol. O Flamengo teve 76% de posse de bola. Quanto foi o jogo? Vamos lá. 2-0 pro Olaria em cima do Flamengo. De que adianta também ter um percentual grande de bola se você não resultar em gol? A mesma coisa que o Maurício Barbieri, ele não teve um mau trabalho. Teve somente 3 derrotas, mas não teve títulos. A torcida, o Flamengo, ele respira títulos, ele necessita de títulos. E aí vamos lá, vamos começar a saga Dorival Júnior. Maurício Barbieri saiu, veio Dorival Júnior. E aí para mim começa o erro dessa gestão atual, na minha opinião. O Dorival Júnior, ele teve apenas 2 meses de trabalho, acho que foi até um ato de desespero da antiga gestão para tentar salvar o ano de 2018, tentar ganhar o Campeonato Brasileiro. Ele só teve 2 meses só de trabalho, teve 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E ele fez um bom trabalho, ele pegou um time já totalmente afundado, desacreditado, e ele foi ali e fez um bom trabalho. E aí vem, ao meu ver, o erro dessa gestão. Ou você tinha que trazer um treinador incontestável que viesse para realmente resolver, ou você daria continuidade ao trabalho do Dorival Júnior, que, ao meu ver, seria o mais certo. E aí trouxe o Abel Braga. Eu vou analisar aqui o profissional. No passado foi um bom profissional, um bom treinador. Só que o futebol hoje em dia ele está muito dinâmico, ele mudou. Não é somente técnica. O futebol hoje é força, técnica, tem que ter uma boa fisiologia, um bom preparo físico. E o Abel Braga já era um treinador meio que ultrapassado, um treinador que já tinha passado no clube, salvo não me engano, em 2004. Tem um relacionamento desgastado com a torcida do Flamengo. Em 2004 ele foi vice-campeão da Copa do Brasil. E veio pro Flamengo e até teve um bom desempenho, mas com declarações assim, um tanto quanto desapropriada, né? Elogios a clubes rivais, a estádios rivais. O número dele até que não foi ruim. Foi 19 vitórias, 7 empates e 4 derrotas em 5 meses de trabalho. Aí logo veio, para mim, o que teve mais tempo de trabalho e fez um ótimo trabalho no clube, que foi o Jorge Jesus. E vamos lá, começando agora a falar sobre o Jorge Jesus. Jorge Jesus foi um treinador, um achado do Flamengo, um bom achado do Flamengo. Eu, como eu falei antes aqui, eu não curto muito apostas. Acho que o Flamengo ele tem que trazer um treinador gabaritado para o Flamengo, um treinador atualizado e um treinador que seja um gestor de grupo. E essas qualidades aí eu encaixo no Jorge Jesus, que fez um excelente trabalho. Ele ficou 1 ano no clube e só não deu continuidade porque o próprio quis sair do Flamengo. Eu acho que o Flamengo poderia ter até tentado uma investida, dar uma valorizada, aumentado. Eu sei que teve uma renovação de contrato, mas o Jorge Jesus quis sair do Flamengo e o número do Jorge Jesus os números maravilhosos. Foram 43 vitórias, 11 empates e apenas 3 derrotas. E aí é que eu falo para vocês de um treinador que ele é bom gestor de grupo, porque vários jogos do Brasileiro de 2019, o Jorge Jesus jogou sem seus principais jogadores. Ele conseguiu mesclar a juventude com a experiência. E acabou dando certo, já que a gente trouxe o título do Campeonato Brasileiro de 2019. Porque se vocês foram ver bem, a aposta mesmo do Jorge Jesus estava focado total na Libertadores. E só que aí, conforme a gente foi conseguindo os resultados no Campeonato Brasileiro, acabou que a gente conquistou o título de 2019. Foi algo assim que eu acho que eu nunca vi no futebol, particularmente eu não me lembro. Flamengo campeão da Libertadores no sábado
E no domingo, com a derrota do Palmeiras para o Grêmio, o Flamengo se sagrou campeão brasileiro daquele ano, no excelentíssimo trabalho do Jorge Jesus. Mas não se deve só apenas o treinador, mas a equipe do Jorge Jesus. A equipe era muito boa, tanto é que tem um fisiologista que está no Flamengo agora, que era da equipe do Jorge Jesus. Então o conjunto da obra ele encaixou, e tem que haver o diálogo treinador-jogador, aquele feedback, aquela troca de informações, e isso tinha no Flamengo. E vou falar até de um jogador que o Flamengo poderia investir. É um jogador que tem um ótimo futuro como treinador, ainda está lá no Flamengo, é o Felipe Luiz. Ele tem uma leitura de jogo maravilhosa e eu acho que tem um grande futuro aí para ser o treinador do Flamengo. E vamos dar continuidade aqui. Jorge Jesus não prosseguiu, infelizmente, no clube. Aqui não é uma choradeira de torcedor, mas a gente quer sempre o melhor para o clube. O melhor do clube naquela época era o Jorge Jesus, pelo trabalho que ele fez. E eu, particularmente, eu queria que ele desse continuidade, porque ele tinha muitas qualidades. Tanto é que ele saiu, os jogadores fizeram um churrasco para ele. Ele era um treinador que reunia as famílias dos jogadores ali, e foi algo muito legal que aconteceu nessa época de 2019, e ele continua até 2020. E agora vamos para uma aposta. Esse foi uma aposta, Domenech Torrent, que chegou em 2020 e para mim foi um desastre. Falo mais uma vez, frisando para vocês, eu estou falando aqui do profissional, dentro das 4 linhas. Não agregou nada no Flamengo. O Flamengo fez uma aposta aí para mim totalmente errada. Ele ficou pouco tempo no Flamengo, ele ficou, salvo não me engano, 3 meses. Foram 13 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. E sinceramente não agregou em nada no Flamengo. E logo depois do Domenech Torrent veio o Rogério Ceni, que ficou de 2020 a 2021, teve até um período bom de trabalho, 8 meses de trabalho, fez um trabalho de regular para bom. Ele fez uma ótima recuperação naquele campeonato de 2020, o Campeonato Brasileiro. Sinceramente, foi um campeonato que a gente estava meio que desacreditado, e o Flamengo foi ganhando, e conseguimos aquele título ali. Até foi sofrível aquele título ali de 2020. A gente conquistou aquele título perdendo para o São Paulo, e graças ao empate do Inter com o Corinthians, e teve aquele gol, graças a Deus, desimpedido, aquele gol regular, e a gente conquistou aquele título de 2020. Então, Rogério, se vocês forem pegar aqui, Rogério Ceni e Jorge Jesus foram os treinadores que mais tempo ficaram no clube. Rogério Ceni não deu certo, muitos dizem que o vestiário dele não era muito bom, dizem, eu não posso afirmar para vocês, ele era um treinador muito soberbo, arrogante. Isso foi até falado, acho, salvo não me engano, de um diretor do Flamengo, de alguém ligado ao Flamengo na época. E logo depois veio o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, para mim, na minha opinião, fez um bom trabalho, só que ele se perdeu em alguns momentos ali no Flamengo. As falas dele, ele muitas das vezes queria gerar competição entre ele e os jogadores. E teve aquele jogo fatídico contra o Grêmio, o Flamengo ganhando de 2-0. Acho que se não foi a melhor, foi uma das melhores partidas do Vitinho no Flamengo. O Flamengo ganhando de 2-0. Renato Gaúcho simplesmente vai lá, saca o jogador para ajudar o Grêmio, que é o time dele de coração, isso aí todo mundo sabe. Eu acho que a partir dali ele se queimou perante a torcida, e na minha opinião ele abalou o psicológico dos jogadores, porque o exemplo ele tem que vir de cima. Se o Flamengo estava ganhando de 2, ele tinha que botar o time para ganhar de 3, de 4, porque ali ele era profissional do clube. Então ele tinha que tentar fazer o melhor para o clube. Até aquele momento ali o Flamengo vinha jogando futebol envolvente, apesar de o Renato Gaúcho, ele tecnicamente falando, ele não é muito, como é que eu vou dizer para vocês, um treinador de ponta, aquele treinador que entende a leitura de jogo. Na minha opinião, não é esse treinador, mas ele é um ótimo gestor de grupo.
Ele sabe gerir os jogadores, ele sabe entrar no psicológico dos jogadores, mas ele acabou se queimando justamente no jogo contra o Grêmio. E ali entrou contra o Palmeiras naquela final ali. A gente até dominou aquela final ali contra o Palmeiras e aconteceu aquele lance trágico do Andréas Pereira, que acabou entregando aquele jogo ali. O Flamengo vinha envolvendo o Palmeiras naquele jogo. O Michel perdeu um gol cara a cara, Gabigol. Enfim, a gente acabou perdendo aquele jogo ali e não foi... não prosseguiram com o trabalho do Renato Gaúcho, na minha opinião. Mesmo ele fazendo toda essa lambança aí que ele fez nesse jogo do Grêmio, as declarações dele, eu acho que deveria ter dado continuidade ao trabalho do Renato Gaúcho. Essa é a minha opinião, tá? Porque ele até então ele estava fazendo um bom trabalho no Flamengo. O Flamengo tinha um sistema muito bom, meio de campo, defesa. Você pode perceber que esse jogo aí, mesmo que eu falei do Palmeiras, a gente perdeu um lance atípico. O Andréas, ele infelizmente teve aquela infelicidade que ele jogou a bola no pé do... Não gosto nem de falar muito desse jogador que... Enfim, Davidson, que ele foi, Davidson, sei lá, não sei nem o nome dele pela irreverência. Ele é mais... como é que eu vou dizer pra vocês? Eu não considero ele jogador de futebol. Respeito e tal, mas ele, pra mim, ele tá mais pra animador de grupo do que pra jogador de futebol, vamos dizer assim. É um cara totalmente antiético. Ele... Enfim, não vamos dar muito cartaz pra esse cara, não. E logo depois que o Renato Gaúcho saiu, veio o Paulo Souza, que para mim foi uma aposta também no Flamengo, apesar que ele já vinha num trabalho bom, até um trabalho razoável com a seleção da Polônia, mas para mim foi uma aposta também. Ele ficou pouco tempo no Flamengo também, ficou 5 meses no Flamengo, teve 19 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. E vamos voltar a falar do Dorival Júnior. Você vê, no começo da gestão, um pouco antes do Landim e o Braz anunciaram Abel Braga como treinador, o Dorival Júnior já estava lá no Flamengo e descartaram ele. Agora, na metade praticamente do ano de 2022, foram lá e resgataram o Dorival Júnior, que, na minha opinião, ele salvou o ano do Flamengo. Tem muita gente que não gosta dele, muitos torcedores julgaram o Dorival Júnior pelos últimos jogos que ele fez pelo Flamengo, o Campeonato Brasileiro, que a gente perdeu para times rebaixados, e eu vou falar o que eu penso, tá? O Flamengo já tinha batido as metas dele, já tinha ganhado a Copa do Brasil e a Libertadores, e aqueles jogos ali serviram para testar alguns jogadores, se ia continuar no elenco ou não, alguns jogadores que estavam sendo aproveitados dos júniors, trazendo para o profissional. E muito foi falado desses jogos aí que para mim não teve relevância nenhuma, porque já não valia nada e o Flamengo já tinha conquistado tudo ali. E agora vamos passar aqui e falar do Dorival Júnior. Dorival Júnior, ele tinha um grupo na mão, tinha todo o planejamento. Os jogadores foram tirar suas férias, foram para suas casas. Ano 2023 está aí, vamos começar, vamos disputar principalmente o Mundial. E aí foram todos pegos de surpresa, os torcedores, os jogadores, com a não renovação do Dorival. E eu fiz essa linha do tempo todo com vocês aqui, porque vocês podem ver que os treinadores do Flamengo, eles não ficam tirando o Jorge Jesus, que ficou um ano. O restante sequer ficou um ano no clube. E isso aí também é falta de planejamento da diretoria. Eu peguei um erro lá de trás da outra gestão e trouxe para essa gestão. É um erro que acontece no Flamengo desde a outra gestão. E o Flamengo hoje ele tem um poder financeiro muito alto. Ele pode trazer um treinador de ponta da Europa hoje. Não vou dizer para vocês que eles vão trazer um Guardiola, mas o Mourinho pode trazer. O Flamengo tem totais condições de trazer um Mourinho hoje. Essa é a minha opinião. E
Se fala muito, o dito popular, né? Pô, o Flamengo tem uma Ferrari na mão, mas não tem um piloto que sabe pilotar a Ferrari. Não é isso que se fala? O dito popular não é esse? Então, vamos lá. O Flamengo, ele não renovou com o Dorival. Para mim, foi totalmente errado, porque os jogadores, os familiares, até eu acompanhei muito a rede social nessa época que o Dorival Júnior não continuou no Flamengo, e até os familiares dos jogadores se manifestaram contrário com aquilo que a diretoria fez na época. A imprensa também parece que não entendeu muito, e eu, sinceramente, até hoje, eu não entendi do porquê a não renovação do Dorival Júnior. Eu esperei um pouco, eu falei, pô, vou esperar, porque não é possível. Provavelmente o Dorival Júnior já deve estar fechado com a CBF e vai ser o novo treinador da seleção. E isso não aconteceu e não vai acontecer pelo que eu estou vendo. E vamos continuar aqui. Como eu falei para vocês, planejamento é tudo. E esse tema treinador é um tema que a gente vem já debatendo há muito, muito tempo. E o Flamengo, ele não tem uma definição. Agora está o Vitor Pereira. Se perder um Mundial e perder a Supercopa Sul-Americana que vem agora, acho que Supercopa Sul-Americana, de repente eu estou até enganado, peço perdão. Se ele não ganhar, vai ser fritado e provavelmente vai ser dispensado pelo clube. E a diretoria agiu muito mal em relação a isso, porque a imprensa fala que o Flamengo já vinha negociando com o Vitor Pereira desde a final da Copa do Brasil. E isso, dentro do futebol, é tido como trairagem, né? E, na minha opinião, o Flamengo, enquanto ele não definir, olha, esse é meu treinador, e é com ele que eu vou seguir até o final da temporada, a torcida gostando ou não. O futebol, obviamente, ele requer resultado, e resultado assim, ó, no estalar de dedos. E, na minha opinião, se o Vitor Pereira não tiver esses resultados aí, ele vai rodar. Mas é o que eu falei aqui, eu trouxe a linha do tempo para vocês, desde 2017 até 2023, a falta de planejamento da diretoria em relação ao treinador. E eu vou falar um pouco aqui agora sobre um assunto que está sendo muito abordado agora ultimamente, poxa, o Flamengo não tem um volante, perdeu um jogador de contenção, um Operário ali. E a gente tem até esse jogador aí, mas tem que dar rodagem para ele, o Pulgar. Isso aconteceu muito na época do Cuejá no Flamengo, vocês devem se lembrar. Os treinadores que passavam insistiam com o Márcio Araújo fazendo dentro das quatro linhas ali coisas que desagradavam a torcida, e eu falo tecnicamente dentro das quatro linhas ali, eu acho que a gente insistiu muito nesse erro do Márcio Araújo, e a gente tinha um jogador muito bom lá que era o Cuejá. E a gente tinha o João Gomes agora, que era esse jogador de contenção, e a gente perdeu esse jogador que dava proteção à zaga ali. E como eu falei, não adianta nada você trazer jogadores se você não tiver um comandante ali. O Flamengo precisa rapidamente definir isso. Vai continuar com o Vitor Pereira? Vai trocar? Tem que virar o ano e já com um treinador definido. Porque sai ano, entra ano, e o Flamengo troca de treinador. E aí o padrão tático do time não tem. Cada treinador tem um sistema tático de jogo diferente. E isso aí, vocês querendo ou não, os jogadores, vocês vão falar, o jogador é mimado, o jogador tem que respeitar a decisão do clube. Eu até concordo até certo ponto. Mas você chega a um treinador diferente, com metodologias diferentes, e isso acaba embaralhando a cabeça do jogador. Então o Flamengo precisa definir. Vai ser o Vitor Pereira? Ótimo, continua o Vitor Pereira. E tem que dar respaldo por Vitor Pereira. Então, galera, eu quis trazer esse tema. Desculpe qualquer erro aí, esse é o primeiro vídeo do nosso canal. E eu queria agradecer vocês por estarem compartilhando, curtindo. Claro que cada vídeo que eu vou fazer aqui eu vou melhorar mais e mais. Eu vou fazer um cenário melhor para vocês. Eu peço a ajuda de vocês, contribuição de vocês. Compartilhem.
E muito obrigado, tá bom? Saudações rubro-negras, esse é o Onda Rubro-Negra. Vem na onda, galera!